Olá, pessoal! Eu trouxe aqui esse vídeo para mostrar para vocês como é que eu faço modificação das laterais dos meus decks. Então, tô com dois decks aqui que eu modifiquei. Eu vou tirar eles da caixinha para mostrar. Tem esse aqui, que são de gatinhos, as cartas. E essas bordas, elas não são pretas naturalmente. Eu trouxe um outro deck meu aqui para vocês verem o estado das bordas desses dois decks aqui que eu vou mostrar, inicial era aqui, era assim, era branco, que era, né, a visão interna do papel. E agora eles estão aqui, ó, pretos. E aí eu vou dar dicas de como eu fiz isso, como você pode fazer isso, que cuidados você precisa ter, tá? Então esse era o estado original, esse é um deck que eu não quero modificar, é um deck bem simples, um tradicional. Mas aí esse daqui eu modifiquei, principalmente porque eu acho que combina melhor com a estética dele. Como você pode ver, ó, a carta da frente ela tem uma borda preta, o lado da frente, e o lado de trás ele tem o fundo completamente preto. Então fica muito mais elegante ela aparecer assim, preta, do que naquele estado branco aqui. Eu acho muito melhor. E o outro deck que eu fiz a modificação, isso aqui é uma caixa personalizada, porque a caixa original dele é muito grande. E para eu conseguir carregar, eu fiz a minha própria caixinha. Pronto, então aqui esse é o deck de Dungeons and Dragons, o deck oficial. E aí também, ó, preto nas laterais do deck. Eu acho que dá um ar bem mais luxuoso. E da mesma forma que nesse deck aqui, o de D&D, ó, ele tem bordas pretas e o fundo do outro lado é todo preto também. Então, essa lateral preta, ela colabora bastante pro visual, fica bem mais elegante, tá? Como é que eu fiz essa modificação aqui? Eu simplesmente usei uma canetinha que eu tenho. Eu vou deixar esse deck aqui de exemplo, pra ir mostrando, tá? Eu usei essa caneta aqui, tá? Ela é uma caneta do tipo pincel, uma caneta brush. E essa daqui, em particular, é a Pentel Pocket Brush, tá? A marca dela é Pentel e ela é brush. Eu recomendo uma brush porque a ponta dela aqui, ela é macia. Então, eu posso fazer aqui na minha mão pra você ver, ó. Ela meio que flexiona, né, aqui na minha mão, no caso, mas no papel, quando você estiver usando ela, tá? E isso é bom porque a gente não quer danificar a lateral das nossas cartas pressionando com força com uma caneta que precise pressionar ou que tem uma ponta mais fina e você precise, né, ser preciso. E outra razão é justamente o fato de que essas canetas do tipo pincel, elas têm uma certa extensão aqui. Então, a ponta não é só um trequinho pequeno, ela é toda essa extensãozinha aqui, ó. Então, eu posso usar isso aqui do lado da minha carta e passando para colorir ela. Da cor que eu quiser, tá? Eu prefiro preto, eu gosto muito de bordas pretas. Inclusive, eu tenho outros decks que eu modifiquei para colocar bordas pretas. Mas você pode usar outras cores de caneta. Tem outras marcas de pincel desse tipo, de pincel do tipo brush, que você pode usar com outras cores diferentes, com cores pastéis, com cores metálicas, inclusive. Então, você pode ter uma finalizaçãozinha aqui dourada ou prateada nos lados da sua carta. É só você ter cuidado que, no caso aqui, elas tinham uma borda branca, bem parecido com aquele que eu mostrei no começo. E então qualquer cor vai pegar e vai ficar de boas. Mas se você tiver uma borda de uma outra cor, talvez a cor que você queira aplicar por cima, ela não consiga superar a cor que já existe no papel, tá? Então tem esse cuidado aí na hora de você escolher a cor, senão você não vai ter resultado nenhum, você só vai deixar uma mancha na sua carta, tá? Então, o fato da ponta ser flexível ajuda muito.
o fato de ela ter, né, uma extensão maior ajuda muito. Agora, que cuidados você tem que ter na hora de fazer essa pintura? A escolha da caneta, né? Eu dei a minha sugestão, eu prefiro as brushes, mas você pode usar outros tipos de caneta, por exemplo, aquelas canetas de pincel de quadro branco, sabe? Eu tenho uma pequenininha aqui, mas existem outras que têm as pontas bem mais grossas. Elas servem também, só que elas são mais durinhas, mais rígidas, e a tinta, ela não flui tão bem quanto a de uma do tipo pincel, porque a tinta ela vai fluindo, vai fluindo. Inclusive, essa daqui que eu tenho, ela é uma de reservatório, tá? Ela tem um cartuchozinho que eu sempre encho com a tinta que eu gosto. Então, eu não tenho problema de acabar a tinta no meio do treco e eu ter que repintar, tá? Eu desenho, eu sou artista, eu crio arte, então é por isso que eu tenho essa caneta. Se você não tiver, você pode usar uma outra também, né? E ciente que você vai estar pressionando isso aqui. Então, se o fluxo da tinta não for bom o suficiente, ele não vai pegar super bem na lateral aqui. Você vai ter que pressionar um pouco e aí vai acontecer aquilo que eu falei, né? Pode ser que você desgaste a sua carta, dependendo do material, de quão resistente ela é, esse tipo de coisa. Mas o que você sempre pode fazer é pegar um papel mais grossinho, tentar aproximar a grossura aqui da sua carta, mesmo se não for o mesmo material, e fazer o teste com a sua caneta para ver se flui direitinho, né? Você simplesmente corta um pedaço do papel e tenta fazer como se fosse a carta e ver como é que aquele pincel, né, aquela caneta lidar com isso. Eu evitaria canetas que tenham a ponta muito fina, porque você vai precisar de muita precisão, né? Muito fina e muito curta. Você precisa de muita precisão para fazer aqui na borda. E, enfim, vai dar problema, tá? Vai ser muito mais difícil. Pode ser muito mais fácil de você danificar. Então, evite. O que mais você tem que prestar atenção na hora que você estiver colorindo? Uma carta por vez, tá? Ah, mas vai demorar demais. Mas é a sua garantia de que você não vai estragar a carta. Se você já trabalhou fazendo isso, né? Que é um serviço que é oferecido. Às vezes você compra decks, compra baralhos que já tem uma coloração, né? Uma cobertura metálica, dourada, ou prateada, ou, sei lá, holográfica, ou de uma cor específica, ou às vezes até com desenhos. Tem livros também que tem essas pinturas nas bordas. São pessoas, né? Que têm ferramentas especiais, que usam tintas específicas, que usam materiais específicos, às vezes não é tinta, às vezes é tipo um adesivo metálico e com, sei lá, calor e outras ferramentas, ele consegue aplicar na borda e aí depois é só separar, no caso, as páginas ou cartas, dependendo de onde tenha sido aplicado aquilo. Se você sabe fazer isso, se você tem os materiais, massa, siga em frente, sua própria conta e risco, você provavelmente sabe o que tá fazendo, vai dar certo. Mas se você não sabe o que tá fazendo, você não tem esses materiais especiais e você nunca fez isso, eu recomendo uma carta por vez, porque você consegue tomar cuidado para não estragar nenhuma carta, tá? Primeiro, se você fizer todas as cartas juntas, na hora que você passa o seu pincel aqui, né? O pincel ele já não é grande o suficiente para tudo, né? Mas aí você vai passando, vamos dizer, e pode ser que comece a vazar, por conta do fluxo natural da caneta, da tinta da caneta, comece a vazar um pouquinho de tinta e, né, comece a escorrer. E quando eu falo assim, escorrer, não é tipo gotas e gotas de tinta, né? Óbvio, né? Você tá com a caneta, ela não sai escorrendo tinta, mas pode começar a vazar para dentro da carta. No meu caso aqui, como as bordas são pretas e eu tô colorindo de preto, não seria um grande problema, não daria tanto BO. Mas pode acontecer de essa tinta que vazou ser a razão de, por exemplo, duas cartas começarem a ficar coladinhas juntos, que a tinta vai estar secando ali e você estava pintando tudo junto, né? E duas ou mais cartas, no caso. E aí você vai, quando você for descolar uma da outra, pode danificar, porque o papel de uma começou a colar no papel da outra e você danificou sua carta, tá? Então, fazendo de um por um é a forma mais segura. E aí você vai passar pelas bordas aqui, girando toda, vai colorir, deixa a cartinha do lado, vai pra próxima. E assim você vai fazendo, uma por uma. Demora, mas fica muito bonito no final, tá? E você não corre o risco de estragar a sua carta. Quando você estiver fazendo uma por uma carta, na hora que você estiver passando a sua ponta aqui, lembra,
você estiver usando a brush, ou mesmo se você estiver usando outra ponta, né? É uma extensão pequena. Nesse caso específico da caneta pincel, ela é flexível. Então, pode ser que, de repente, eu passe, sei lá, na pontinha aqui, ele flexionou e risquei minha carta sem querer. Então, toma cuidado. Tenta ficar aqui no meio da ponta da caneta e vai passando ela aqui na lateral. Se, no caso aqui, eu já tô com ela passada, né? Ela já é branca. Mas se você começar a passar, você vai ver a cor entrando aqui na lateral branca, no caso desse meu exemplo, né? O preto entrando na lateral branca. E você vai conseguir ver, né, que tá acontecendo, gira, faz a próxima borda, gira, faz a próxima, gira, e por aí vai até você finalizar, né, os 4 lados e passar para a próxima carta. E aí, com cuidado para você não riscar a sua carta de um lado ou de outro. Ah, Jéssica, mas você falou, né, a sua borda aqui é preta, você tá fazendo exatamente para combinar, então, se passar não vai ter problema. Mas pode ser que às vezes você perca, né, o controle aqui. É flexível, gente, então você tá botando um pouquinho de força aqui para a tinta pegar na borda e aí ela riscar a sua carta inteira, tá? Então, tomem cuidado com isso, vão aos pouquinhos, certo? E garanta que você tá com um fluxo bom. Inclusive, ó, eu usei essa caneta, eu deixei ela aqui aberta, né, agora que eu tô fazendo a demonstração, mas ela já tava com pouca tinta mesmo, porque eu usei nesse deck inteiro e, enfim, fiz outras coisas com ela. Mas como eu falei, né, a minha é recarregável, eu posso só colocar mais tinta aqui e vai dar tudo certo. Eu vou até, inclusive, fechar ela aqui, que é pra não secar a ponta tanto. Certo? Que outras dicas eu posso dar pra você? No caso aqui, no caso do exemplo que eu dei aqui no começo, deixa eu pegar o meu deck de volta. Esse deck foi um deck que eu mesma fiz, tá? As imagens aqui do tarot tradicional, elas estão disponíveis gratuitamente na internet, são domínio público agora. E eu mesma fiz esse meu deck, foi o primeiro que eu tive, foi pra eu aprender, deu muito certo. E aí eu comecei a adquirir outros decks, porque eu gostei muito do sistema de tarot. Mas nesse caso aqui, como eu fiz, o alinhamento de uma carta para outra não é perfeito, né? Foi um corte manual. Ou mesmo se eu cortei numa guilhotina, continua sendo um corte meio que manual e as cartas não vão sair perfeitamente cortadas, não tem um ângulo perfeito aqui no corte. Então, nesse caso aqui, eu poderia, tipo, passar a caneta completamente e ficar alguns pedaços por conta do corte regular, eu só teria que ir ajustando o ângulo da minha caneta. No caso de cartas como essas aqui, né, que foram produzidas numa gráfica profissional, que tem máquinas que fazem isso, né, e produzem vários e vários e vários decks de uma vez, o corte é um pouco mais uniforme, então quando você passa a caneta, você já sente, né, se ela tiver com tinta direitinho, você já sente, ó, você já vê, na verdade, a tinta pegar aqui em todo e não ficam muitos espacinhos em branco. Pode ficar um ou outro, porque nada tem 100%, né, de perfeição. Então, às vezes tem uma falhinha no corte da máquina, mas aí você passa de novo e é uma questão de ajustar o seu ângulo. Então, às vezes o ângulo melhor é assim, ó, com a caneta um pouco mais para cima. Deixa eu tentar virar aqui, seria uma coisa assim. Às vezes você tem que ficar mais horizontal, às vezes tem que tentar do outro lado, assim, porque tem que ser mais para baixo. Enfim, quando você descobrir qual é o seu ângulo, você só passa nele e vai dar tudo certo. Mas geralmente essas cartas industriais de produção em massa são bem retinhas e você passou, dá certo. Não tem muito questão de ângulo, é só se você tiver algo mais artesanal, que nem o meu aqui, que você precisa se preocupar, assim, com o ângulo, tá? Dependendo da sua tinta, e de novo, você pode pegar um papel mais durinho ou um cartão de visitas que você tem aí, que dá pra... É meio que uma simulação boa, né, de uma carta de baralho de qualquer tipo. Você pode pegar e passar e ver o teste, né, se ela ainda fica molhada a tinta quando... Assim que você passou, que você passar o dedo, se sai muita tinta, ou quando você terminou de fazer as 4 bordas, você voltou para a primeira borda, você passa e vê se já secou, para você saber se, beleza, pintei essa borda, vou deixar aqui do lado, vou pintar a próxima, terminei, posso colocar uma em cima da outra? Será que vai vazar um pouquinho? Será que, né, tem algum resquíciozinho aqui na borda que vai colar de uma para outra? Você tem essa noção se você faz o teste antes.
experiência de já ter feito isso com decks diferentes, inclusive, ó, vocês podem ver que a textura desse é diferente da textura desse, ó, dá pra ver até a iluminação aqui, nesse aqui já não dá pra ver tanto. Fiz isso, seca bem rápido, até porque é uma área super fininha, então na hora que você passa aqui, que você virou, veio pra próxima, passou, veio pra próxima, passou, veio pra última, passou, e botou ela aqui do lado, a outra que você já tinha feito, no tempo de você colorir tudo isso, já secou, então não vai ter problema, essa aqui já vai secar também, e aí você pode seguir para as outras, tá? Mas é sempre bom fazer o teste para não ter nenhum problema, tá? Com essa daqui, ó, eu fiz justamente o que eu disse para vocês não fazerem, que é ficar com preguiça ou ficar impaciente e tentar passar o pincel logo assim, ó, no grupo, né? Em vez de fazer de uma carta por uma carta, passar direto. E na verdade não foi que eu fiz isso porque eu tava com preguiça, mas eu fiz uma por uma carta e ainda ficou umas que eu não passei direito. E aí foi falha minha mesma. E aí eu disse, não, peraí, deixa eu passar o pincel aqui no bloquinho mesmo. E aí quando eu fui ver, eu percebi que quando eu fiz isso, a carta começou a grudar uma na outra. Em especial, também, esse deck é mais fininho do que esse, o material. Não quer dizer que seja pior, tá? Tem essas coisas em relação à qualidade de deck. Mas ele é mais fininho a carta, então elas se juntam mais fácil. E aí teve uma ou duas, eu acho, que por conta, né, da área onde eu passei, ela deu uma descascadinha na borda aqui. Só um pouquinho de nada, porque ficou grudadinha na outra, e aí quando eu desgrudei, né, aconteceu isso. Mas assim, como eu falei, né, a borda aqui dos meus são pretas, então só o que eu fiz foi passar a canetinha justamente na falhazinha que ficou, e parece que nem teve falha. E aí eu aprendi que não era pra fazer isso, né? Porque corria esse risco, dependendo do material, dependendo do que você estivesse fazendo no deck, tá? Então, essas são as principais dicas, certo? Se você quiser experimentar isso, mas tiver com medo de usar no seu deck, faz o que eu falei. Reúne aí, sei lá, cartões de visita que você tenha e finge que eles são um mini deck e vai fazendo esse processo nele e você vai identificar, opa, peraí, tá acontecendo muito da minha ponta passar e eu acabar riscando a carta sem querer, quer dizer que, né, eu tô botando força demais, ou o ângulo que eu tô fazendo, enfim, ou a minha caneta tá falhando um pouco, deixa eu trocar por uma outra nova, deixa eu testar uma outra caneta, ou botar mais tinta, né, se ela for recarregável que nem essa, e você vai percebendo outros probleminhas que podem acontecer quando você for fazer o seu deck real, tá? Então essa é uma dica muito boa. Se você não tem cartões de visita, né, suficientes aí pra você simular um mini deck, pode ser um negocinho, uma coisa assim, ó, de, sei lá, 10 cartas ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, só pra você simular mesmo, tipo, uma espessurazinha de cartas. Se não tiver, faz o que eu falei, procura um papelzinho mais grossinho, ou, enfim, dá um jeito, acha, sei lá, um papelãozinho de caixa, corta a caixa em vários quadradinhos e vários retângulos e finge que aquilo são mini cartas e você vai fazer esse processo e você vai conseguir perceber alguns desses detalhes que eu falei, né, de qual é a pressão que você tem que colocar, porque senão você vai acabar riscando a carta, ou se a tinta demora demais para secar, esse tipo de coisa, e você vai estar pronto para quando chegar no seu deck, você saber que caneta usar, como fazer a pressão e tal, e tal, e tal. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixem um like se curtiram e comentem aí embaixo se vocês têm mais alguma dúvida ou se vocês têm mais dicas também que eu possa não ter comentado aqui nesse vídeo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e tchau, tchau!